sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início ao 20º episódio do Motor e Mentor. Hoje com mais uma presença feminina aqui no nosso podcast, Valéria Ogawa, com uma baita experiência no mercado automobilístico aí, mais de 25 anos, né, Valéria, de indústria. Vai contar aqui para nós um pouquinho da trajetória dela. A Valéria, que é engenheira mecânica e atualmente ela é gerente de performance numa empresa de óleos e gases. Vai contar toda a trajetória dela na indústria automobilística aí, que eu tenho aqui que ela já passou, ó. Qualidade, engenharia, logística, supply chain, gerenciamento de projetos e atualmente é gerente de performance. Então pensem só, né? Mulher, conhece de autoconhecimento, gestora e com uma baita experiência. Então tenho certeza que mais um episódio que teremos uma aula aqui com a Valéria hoje. E Valéria, muito obrigado pela tua presença, por aceitar o nosso convite e sinta-se à vontade para se apresentar aí para o nosso público. Lucas, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Olá a todos, não sei qual horário que vai passar, então olá a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma oportunidade imensa, estou muito feliz e não teria momento melhor para eu estar compartilhando, porque hoje eu vivo um momento bem consolidado, tanto pessoal quanto profissional. Então, se ao menos uma pessoa, um jovem que assistir e eu puder fazer a diferença na vida dessa pessoa, já valeu a pena. Já valeu a pena. É isso aí, legal. Sempre costumo dizer aqui para os convidados, né, que muitas vezes a gente principalmente nessa era digital, a gente se preocupa em atingir 200, 300, 400, sendo que se uma vida estiver transformada, a gente já está feliz porque não é uma vida, né? Tem todo um ciclo ao redor daquela pessoa que será afetado com o nosso conhecimento também. Então, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. Então, vamos começar. Conta um pouquinho da tua trajetória profissional, quando é que isso tudo começou, esse amor pela engenharia, por processos, por pessoas, como é que foi essa trajetória, essa linha do tempo? Bom, primeiramente, eu sou de Curitiba, né? Sou mãe do Luca e do Léo. Ah, legal. Então, quantos anos tem o Léo e o Luca? O Luca tem 12 anos e o Léo tem 8 anos, completou essa semana. Ah, uma diferença boa. Sim, e eu sou casada com o Márcio, também engenheiro da indústria. Legal. Né? E tive a oportunidade de conhecer o meu marido e construir a nossa família nesse ambiente, né? E o meu pai, ele era da indústria, trabalhou por anos na Petrobras e depois montou uma indústria mecânica e ele sempre falava, quando vocês forem fazer o segundo grau, no meu tempo era segundo grau, não ensino médio, vocês vão poder fazer Cefet. O curso que você quiser, você pode fazer. Então, foi ali que eu me inseri. Eu escolhi, já que para escolher um curso técnico, escolhi curso técnico em mecânica. Então, já desde muito nova, você falou 25 anos, mais de 25 anos de experiência, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, já com 15 anos eu estava trabalhando nessa empresa familiar. Na época, meu pai já era falecido. E fiz 2 anos de estágio nessa empresa familiar e um dia eu falei, eu quero conhecer outro ambiente, né? Eu quero saber como que é trabalhar na indústria e foi aí que eu ingressei, né? Meu primeiro estágio fora desse ambiente foi na Ubner, indústria mecânica, que fazia usinagem de bloco, cabeçote e motor. Bem então, famosa a Ubner ainda, né? E depois ali eu fiz estágio, me formei no curso técnico, fui na época a Renault estava se instalando em São José dos Pinhais e vieram várias empresas e uma delas foi a Manule Alto do Brasil, que produzia tubulação de ar-condicionado. Então, foi em 98 que eu comecei na Manule, então eu tive uma oportunidade de já me inserir nesse processo da Renault, receber as auditorias de processo. Então, apesar de muito jovem, ali eu tive a oportunidade de aprender um processo novo, uma fábrica nova e esse fornecimento para a cadeia automotiva. Então, a Manule fornecia para a Renault, para a Peugeot, para a Volvo. Então, eu tive essa oportunidade. E em 2000, quando a Renault estava instalando a CVU, né, a fábrica de utilitários, estavam contratando, eu mandei meu currículo
e eu tive a grata chance de entrar como técnica de qualidade na Renault. Eu ainda não estava cursando faculdade ainda, então foi ali que eu entrei na qualidade de fornecedores. Que legal. Então, dali que eu decidi fazer engenharia mecânica e foi indo. Então, em 2004, eu fui convidada, então eu saí da Renault em 2004, eu fui convidada até por uma consultora que era lá da Manuli, ela sabia do meu potencial e me indicou para a ABS Group, que fazia bombas para saneamento básico e papel e celulose. E ali foi a minha primeira experiência como gestora. Então, na época, eu tinha 24 anos, assumi um grande desafio para implementar o sistema de gestão da qualidade. E ali eu fiquei... Foram 2 anos. E eu estava cursando engenharia mecânica. Então, nesse tempo, gostei de estar na ABS, só que era um outro movimento, é uma empresa que fornecia para muitas estatais. E eu sentia falta daquele movimento, daquele agito da automobilística. Então, foi quando eu fui para a Faurecia, Bancos, lá em 4 Barras. Fiquei um período curto e já me convidaram para voltar para a Renault. Então, voltei para a Renault como supervisora de qualidade de fornecedores. Foi em 2007, então de 2007 na até... VP? Foi na VU. Na VU. Na VU. E então, dali eu tive a oportunidade de passar por várias áreas, né? Então, de 2007, eu fiquei na Renault até esse ano. Esse ano, 2022. Olha só. Então, foram quase 15 anos nessa segunda... Passagem. Passagem na Renault. E daí que eu tive a oportunidade de trabalhar na qualidade, supply chain, engenharia logística, e a última posição era gerenciamento de projetos. Um desafio bem extenso, né? E muita conexão entre as áreas, mas ao mesmo tempo desafios completamente diferentes, né? Sim, e por mais que eu tenha ficado bastante tempo, né, nessa mesma empresa, eu tive a oportunidade de passar por diferentes áreas, assumir desafios diferentes, equipes diferentes, né? Como se fosse uma outra empresa, né? E passei por todos os complexos aqui da região. CVP, CVU, CMO e a parte de centro de exportação de peças também. Ah, que legal. E achei bem interessante isso que você falou, né? Começou com um cargo de gestão super nova e quando que percebeu que tinha o feeling pra coisa, que tinha essa habilidade mesmo e que as coisas começaram a realmente acontecer e você falou, não, é isso aqui que eu quero e é isso aqui que me impulsiona a trabalhar e tudo mais? Então, quando você me pergunta isso, até me faz refletir, voltar um pouco no tempo, e isso está muito alinhado com autoconhecimento. Porque quando as coisas foram acontecendo na minha vida, não foi assim uma coisa que, eu quero ser gestora, porque as coisas aconteceram e eu era muito jovem. Né? Mas eu sempre tive pessoas que acreditaram em mim e que viam meu potencial. Então, quando eu paro para refletir, os momentos que eu dei o maior salto, claro que eu sempre fui interessada, sempre fiz o meu melhor, sempre fui atrás, mas tiveram pessoas Valéria. Ó, gente, acabei chutando a Valéria aqui debaixo da mesa, sem querer, desculpa. Não foi nada combinado. Tô falando alguma bobagem que você me chutou? Você viu, só estava te dando um toque. Desculpa. Não tem problema. Então, as coisas foram acontecendo e hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo fez um sentido, né? E quando eu me lembro, desde menina, eu sempre estava na linha de frente, puxando trabalhos, sempre estava competindo com os meus irmãos, nunca queria perder, né? E até explica, assim, por que hoje a gente não tem tantas mulheres na área de engenharia e tecnologia, né? Eu acho que tem muita ligação de como que eu fui criada, como que nós podemos criar nossos filhos, né? E eu lembro que o meu pai nunca fez distinção. Isso é brincadeira para menino, isso é brincadeira para menino. Então, até lembrando, o meu irmão tinha a pista de autorama e muitos anos atrás, lá em Pinhais, tinha um shopping que tinha uma pista de autorama. E eu tinha meu carrinho e meu controle. Então,
E meu pai nunca falou, não, isso não é para você. Então, eu sempre estava nessa pegada, né? E mesmo na escola, depois no curso técnico também, sempre eu estava lembrando, eu fui da comissão de formatura, tanto do curso técnico quanto da faculdade. Então, eu gostava de estar liderando, de estar puxando e lidando com pessoas. Então, eu acho que o grande diferencial e que me faz brilhar os olhos é cuidar de pessoas. Porque trabalhar com talento é fácil, né? Agora, o grande desafio é desenvolver as pessoas. É formar um talento, né? Sim, porque todo mundo tem um talento. Sim. Basta você ter as pessoas no lugar certo. E às vezes a pessoa está triste, está frustrada, está passando por um momento difícil, mas ela pode estar no lugar errado. Ela pode ter alguma situação que está impedindo, alguma crença limitante que esteja impedindo. Então, eu vejo que esse é o papel e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E tenho vários exemplos de vários bons resultados de pessoas que estavam com uma má performance e quando a gente colocou no lugar certo, quando a gente passou a escutar e a entender a pessoa, ela desabrochou. Cases de sucesso. Sim. Que legal. E isso que você comentou, né, de pegar esses talentos, performar eles, moldar eles, como que você enxerga a importância desse relacionamento entre o gestor e o colaborador e o que você, como gestora, mais admira hoje num colaborador, direto ou indiretamente? Bom, o grande, que eu acredito, né, o grande segredo da relação é a proximidade entre o gestor e o colaborador. E é uma via de duas mãos. Então, não adianta só o gestor querer. O colaborador também tem que querer. E o que eu admiro, assim, e o que faz toda a diferença é o colaborador que é a pessoa, é o profissional que sabe onde quer chegar. É aquele que tem o plano de desenvolvimento individual, é o que conhece os seus gaps, que vai atrás, é o que aceita feedback, porque o feedback ele é importante, ele é um presente, né? Então, a gente vê a diferença de desempenho e até a pessoa sair do lugar difícil é aquela pessoa que realmente absorve, recebe e vai atrás, né? Então, por isso que é importante o autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que a pessoa olhar para dentro, se tem alguma coisa que está dando errado. Estou lá, limitado, empacado. Isso eu falo por mim mesmo, né? Se eu estou estagnado, por quê? O que eu estou fazendo, né? Se você ficar fazendo as mesmas coisas repetidamente e que não te traz um resultado, então você tem que buscar outro caminho. Você tem que ser flexível para buscar fazer outras ações. Porque fazer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Sim. Isso que você tá falando agora, eu passei por isso, né? Acredito que vai muito relacionado também à questão de percepção das coisas, né? Entender que ninguém é bom o suficiente e autossuficiente, né? Porque eu falo que com 18 anos eu achava que eu sabia tudo, com 22 eu achava que eu sabia tudo, com 24 eu achava que eu sabia tudo. Com 25 eu comecei a ver, putz, eu acho que eu ainda não sei tanta coisa assim. E hoje com 27 parece que eu ainda não sei nada, porque a cada dia é um novo aprendizado. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar, né? E são os desafios diários que me mostram cada vez mais a importância daquilo que você falou, de ter pessoas te orientando. No meu caso, tenho os meus mentores e sou muito privilegiado em ter cada semana um executivo da indústria sentando aqui comigo, porque imagina a tua trajetória, o quanto de aprendizado que não sai disso daqui, né? E essa questão de saber escutar. O escutar ativamente não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quando você admira o trabalho de alguém e você vai escutar essa pessoa, você tem que escutar até as vírgulas que a pessoa fala. Porque ela já chegou lá, ela já fez acontecer. E se ela tem um carinho, se ela tem um apreço por você, ela tem um interesse no teu desenvolvimento, ela não vai querer o teu mal, ela não vai falar aquilo ali pro teu mal. Obviamente que há muitos conselhos equivocados, mas aí volta naquilo que você estava comentando dessa questão de entender o local certo dessa pessoa, dessa peça no tabuleiro, digamos assim, né? Para que esse engajamento profissional aconteça e seja algo benéfico para ambas as partes, que
salvo as exceções, para todo mundo acaba sendo vantajoso esse bom relacionamento, né? Certamente. E eu achei bem legal. A gente vai voltar já já nessa conversa do autoconhecimento aí. Essa questão que você comentou do posicionamento feminino, né? Que é uma minoria, isso é nítido, né? Na indústria automobilística, principalmente, na engenharia e tecnologia no geral, né? Dessa presença feminina ser minoria ainda. Há um longo percurso para que isso se equipare, né? Que cheguem a números iguais, mas o que você percebeu nessa tua trajetória de desafio, de algo ruim, de coisas ruins que você já chegou a passar por alguma ocasião, que você se sentiu discriminada, ou você sempre encarou isso como sendo normal, entre aspas, no dia a dia? Como que foi essa tua trajetória sendo mulher no mercado? Então, como eu falei, a forma que eu fui criada, dentro de casa, naquele ambiente seguro, para mim estava tudo certo, não tinha distinção do que era eu, meus irmãos, o tratamento era igual. Até eu entrei no curso técnico, de 70 alunos, 2 mulheres, né? Sempre ouvi piadinhas, brincadeiras, mas sempre levei de boa, assim. Mas o primeiro desafio foi quando eu tive que fazer estágio. Então, eu já trabalhava na empresa da minha família, mas não era aquilo que eu queria conseguir, né? Uhum. E eu fiz 7 entrevistas, né, para conseguir um estágio por mim mesma e não recebia devolutiva, né? Mas eu sabia que, no fundo, porque queria um menino, né? Na minha 8ª entrevista, foi uma dinâmica em grupo, eram 3 vagas de estágio, era para Ubner. E nós estávamos em 12, eram todos da mesma turma, né? Eu estava no 5º, indo para o 6º período, todo mundo estava buscando estágio obrigatório, né? E daí teve a dinâmica, tudo, estava a moça do RH e o gestor das 3 vagas. E no final tinha a mulher do RH falou que cada um tinha que explicar o motivo pelo qual deveria ser contratado. E eu estava sentada na ponta, fui uma das últimas e no final eu fui bem sincera. Eu falei assim, olha, essa é a minha 8ª entrevista. Eu sei que o mercado, a vaga, vocês preferem homens, né? Mas eu tô indo bem no curso, eu gosto do curso que eu tô fazendo, mas se eu não for selecionada, eu vou ter que repensar o rumo do meu curso e partir para um vestibular para outra área. Porque eu estava indo para o 6º período, o 6º período terminaria o ensino médio, né? Daí os meninos, né, os 11 elementos olharam e falaram assim, ih, jogo baixo, isso aqui. Bom, enfim, eu fui uma das selecionadas porque eu clamei pela oportunidade. Então, esse foi o primeiro desafio. Hoje, 25 anos depois, né, por mais que as empresas queiram fazer essa transformação, estão trabalhando trago uma reflexão. Será que os gestores estão com a cabeça aberta, com esse mindset de que a diversidade ela é importante para a empresa, né, para o negócio? Será que não está enraizado na cabeça dessas pessoas o patriarcado, né? Essa cultura que vem muito enraizada? Porque quando a gente toma essa consciência, cabe a nós a querer mudar. Então, não adianta ter o KPI, tem que contratar mulheres. Todo mundo tem que tomar essa consciência e tem que querer e fazer dar certo, né? Porque dá certo. Temos vários exemplos, não somente eu, mas tenho colegas que não importa se está num ambiente masculino, que seja um curso aparentemente masculino, não. A competência está inserida no ser humano. Todo mundo é capaz. Né? Então, essa é a primeira reflexão e a primeira dificuldade eu trago para agora, para a atualidade. Então, nós como gestores, e tem que também tomar cuidado porque a gente escuta, estão forçando, só estão contratando, estão promovendo porque, né, cota. Então, acho que cada um de nós, sejamos homens e mulheres, a gente tem que parar e refletir e ver o que a gente está, né, o que a gente está
falando, o que a gente disseminando, né? Disseminando sobre esse mindset, que eu ainda vejo que é um desafio. E o outro ponto, nessa linha do que eu falei, é por que nós não temos tanta oferta de currículos de mulheres? Porque o número ainda é pequeno, né? Então, o que nós, tendo essa consciência, podemos fazer para com os nossos filhos, né? Então, está nas nossas mãos mudar essa realidade, né? De não ter esse viés, brincadeira de menino, brincadeira de menina, né? É igualdade desde pequeno. Pais também participativos. Quando eu paro para refletir, eu lembro, minha mãe sempre trabalhou fora. O meu pai sempre ajudou em casa. Quando eu volto um pouquinho, meus ancestrais, isso está ligado ao autoconhecimento. Eu sou neta de avós que fizeram faculdade. A mãe do meu pai fez mestrado. Olha só. E a minha avó materna era professora de braille. Ainda é viva, mas as senhorinhas já são aposentadas. Então, eu fico pensando, o que elas não sofreram para estudar? Para chegar onde chegaram. Para chegar onde chegaram. O que elas não escutaram da sociedade, né? O que elas sofreram até de familiares que criticavam o fato de estarem trabalhando fora e não cuidando somente dos filhos, né? Então, esse é o desafio e a nossa geração, nós podemos fazer parte dessa transformação, mas começando na base, né? Legal. Então, esse acho que o principal desafio que eu passei foi lá para conseguir esse primeiro estágio. Durante a trajetória, acontecem coisas que eu acho que pode acontecer em qualquer ambiente, não somente no ambiente majoritário masculino, mas pode acontecer com qualquer mulher, né, com qualquer situação. Mas, assim, quando uma mulher se posiciona firmemente, é um overreaction. Não estou entendendo por que você está agindo dessa forma. Né? Então, várias vezes eu já ouvi. Mas a gente não pode... Falam-se muito do telhado de vidro, a gente às vezes fica acuada, né? Mas a gente tem que continuar falando firme, claro. Podemos reforçar a nossa qualidade do feminino, não precisamos gritar, bater na mesa, né? Mas a firmeza das mulheres às vezes assusta. Tem o seu posicionamento e o seu valor, né? Sim, com certeza. Legal. E vamos chegar numa parte que eu já vi que você gosta bastante aí, que é essa questão do autoconhecimento, né? O que você tem percebido, tanto na tua carreira, quanto dos times que você já gerenciou, já geriu, né? Para o impacto desse autoconhecimento na performance profissional, porque nós estamos numa era que a gente está tendo muita oportunidade, está muito em alta, e se está em alta não é em vão, né? De propósito profissional, autoconhecimento, inteligência emocional. Como que você está enxergando isso dentro das equipes hoje? Bom, o autoconhecimento, a gente pode falar horas sobre isso, né? Mas já sabem que ela vem mais uma vez aqui no podcast, então, né, gente? Para um episódio exclusivo sobre autoconhecimento. Sim. E eu posso dar os meus exemplos mesmo. Mas, principalmente, o que pode auxiliar o profissional é sobre os comportamentos indesejáveis, né? Porque, normalmente, a gente todo mundo tem os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos a melhorar. E, normalmente, os nossos comportamentos indesejáveis, eles estão ligados a um comportamento lá da infância, alguma situação vivida lá na infância, e a gente passa a repetir e acha que está tudo bem. Né? E aquela pessoa fala assim, eu sou assim e não mudo e pronto. Olha, eu tenho dó, não posso dizer dó, mas, infelizmente, a pessoa não está aberta a querer mudar, a querer melhorar. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, é olhar para dentro e tentar entender o porquê que eu ajo assim. Então, que nem eu, sempre fui uma pessoa muito, né, reativa. Pode ter ficado no rótulo e as pessoas, a Valéria é reativa. Não. Tinha uma situação lá na infância que me botava em situação de risco, em situação de medo, acuada, e que numa situação na vida adulta, no trabalho, me fazia reagir daquela forma. Então, quando eu tomei consciência, foi importante. Não preciso mais fazer dessa forma.
esse comportamento, ele me foi útil um dia, lá atrás. Então, aqui, o que eu posso fazer para mudar? Não se aplica mais. Isso. Então, esse é o primeiro passo. E falando na atualidade, toda a situação de pandemia, quanta gente que não ficou em depressão, né? Chegou numa situação de estresse que pode ter virado um burnout, né? Acúmulo de coisas. E, às vezes, a gente de pequenininho é ensinado a ir para a escola, né? Aí cresce, vai para a faculdade, escolhe a profissão, casa, tem filho, né? Uma trajetória. É o ciclo da vida, né? Só que não é só isso, né? Então, quando eu tive momentos difíceis, assim, na minha vida, principalmente foi no meu segundo pós-parto, que eu quase morri, né? Eu tive uma tromboembolia pulmonar, e eu fui me arrastando isso no pós-parto, na licença maternidade. Aí, quando eu voltei da licença maternidade, eu assumi uma nova posição, uma nova planta, uma nova equipe, com vários desafios. Até na época, o Alain Tissier foi meu mentor. Ah, querido! Foi meu salvador. Então, ali eu estava numa dinâmica profissional que não estava funcionando. Eu, com o primeiro filho, até a mãe, a mulher, quer ser Mulher Maravilha, né? E o Alain Tissier foi uma pessoa que me trouxe para a realidade e falou, não, você não é Mulher Maravilha. Você está sendo encaminhada para ser executiva e você tem um marido e eu quero saber como é que estão suas tarefas de casa. Doméstica. Então, ele que me auxiliou a enxergar que eu estava abraçando o tronco e ia morrer afundado, né? Então, por isso que é importante o papel do mentor. Com empatia, com conhecimento, né, de causa, de vida, trazer você para a realidade. E quando eu cheguei com a lista de atividades, ele olhou assim, ele falou assim, não acredito que é tudo você que faz. E esse japonês, né? Ele falou assim, você não sabe resolver, eu vou resolver para você. Ele pegou, riscou no meio, assim, desenhou, ele gosta de desenhar. Né? Desenhou japonês, desenhou eu e desenhou uma terceira cabecinha. Você vai contratar uma empregada. E não me diga que você não tem dinheiro para pagar a empregada. Então, e ele falou, ó, quando você chegar em casa, o teu momento é com os teus filhos. Você não vai lavar louça, você não vai fazer isso. Então, foi crucial ele me trazer isso. E a partir daí, o Márcio, não que ele não gostava de me ajudar, é que eu queria fazer tudo. Então, a minha cabeça estava setada errado, né? Por mais que o meu pai, né, quando eu olho para meu pai sempre ajudou, sempre foi dividido, mas eu queria resolver, eu queria dar conta. O controle da situação de tudo, né? De tudo. E esse é o grande erro nosso, né, das mulheres. Então, foi a partir daí que o Márcio passou a se sentir útil. Eu comecei a deixar, eu comecei a soltar. E até ele falava assim, quando você tem que viajar, toda vez que era para viajar, tinha que ficar 3 semanas fora. Era um sofrimento. E ele falou assim, boba, aproveita para descansar. Vai, coloca as pernas pro alto, deixa o Márcio consegue, né? O Márcio se vira. Então, foi dando certo e eu fui aprendendo e as coisas foram se encaixando. Acredito que até pro relacionamento de vocês como marido e mulher deve ter sido muito benéfico, né? Com certeza. O Alan é uma pessoa fantástica, né? Eu não cheguei a o conhecer na Renault, porque quando ele saiu eu estava entrando, mas tive a oportunidade de recebê-lo aqui no podcast. E aí, posteriormente, a nossa conversa aqui no podcast, nós fomos tomar um café também num dia ali no Mercado Municipal. Era numa quarta-feira, 11 horas da manhã, tava eu lá tomando café com a Alain Tissier. E assim, a gente começou a conversar, que a gente falou desde uma má gestão de crises de órgãos públicos, a gente citou o caso daquele museu que pegou fogo no Rio de Janeiro, né, que queimou diversas obras e artes lá, e até NFT. Então, ele é uma pessoa justamente isso, ele tem exatamente essa característica, ver aquilo que você domina e ele consegue explorar isso de uma forma muito leve, né? Sim. O Alan é uma pessoa fantástica. E ele consegue rir no meio da catástrofe, da crise. Igual ele fala, que já viu tantas, né, que ele é uma pessoa incrível. Mas isso que você estava comentando sobre ter o controle de tudo, né? Eu falei por um tempo significativo sobre gestão do tempo no meu Instagram, e aí eu resolvi dar uma parada
até por conta aqui do podcast, né, que era algo novo que eu estava descobrindo, demandou bastante esforço para desenvolver esse projeto, e agora que eu consegui consolidá-lo, eu vou voltar a falar sobre gestão do tempo no meu Instagram. E uma seguidora uma vez me perguntou: Lucas, você fala que pra gente alcançar tais objetivos, isso e aquilo, né, nós temos que fazer isso e aquilo, mas as coisas não estão tudo no nosso controle. Ela falou: eu acredito em Deus e eu acredito muito que tudo tem o tempo de Deus. Então eu posso executar, mas algumas vezes os meus objetivos não estão alinhados com o que Deus tem pra mim, né? E aí aquilo me deixou reflexivo, porque a gente tem, muitas vezes, quer ter o controle de tudo, sendo que muitas vezes a gente também não tem o controle de nada, né? E a minha psicóloga estava na terapia na semana passada, eu estava conversando com ela que algumas ocasiões que me desagradavam, ela falou: Lucas, você não tem como ter o controle de tudo. As pessoas não são tuas marionetes para que as coisas aconteçam sempre da forma que você quer. E aí, quando você para e começa a observar isso de uma forma... uma visão externa, digamos assim, a situação, você começa a aceitar muito mais coisas e a confiar mais no trabalho das pessoas, né? Sim, e do que você está falando foi o que aconteceu comigo. Que eu fui pra UTI, não podia entrar com o celular, eu tava morrendo e preocupada com o celular, né? Olha só. Foi pra mão do meu marido, né? Ele tava só com o aventalzinho e olha lá o chinelo, né? E como a gente não tem controle da situação. E pode acontecer de você morrer, né? E deixa as crianças. Até o médico falava: tem um marido lá fora te esperando, né? Mas a gente não tem mesmo controle da situação. Por isso que a gente tem que viver bem cada dia. Sim. Né? E agora, como é que tá essa jornada aí de emprego novo, nessa transição de carreira, mãe, lazer? Vi que gosta de correr e pedalar também, né? Como é que é esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional no teu dia a dia? Olha, como eu falei, a consolidação. Meus filhos estão autônomos, né? Até foi por isso que eu tomei a decisão de fazer a transição da minha carreira. Claro que a gente tem que estar preparado para o universo, como você falou, para as coisas acontecerem. E o equilíbrio está muito ligado também no que a gente já comentou. Tem que ter um parceiro que te apoie. Então, tenho em casa... Lá em casa eu falo que nós somos uma equipe, né? Todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que colaborar, cada um tem seu papel. E a partir do momento que eu consegui ter essa leveza de contar com ajuda, pedir ajuda, entender que eu não sou onipotente e onipresente, né? Isso tornou mais leve. E também outro ponto é a questão da saúde física, mental. Então tem que se exercitar, tem que nutrir espiritualmente, né? Mentalmente. Então eu sempre estou estudando, eu gosto de estar estudando, nutrindo o meu conhecimento, fazendo leituras, né? Estar inserida em grupos de estudos espirituais. Então isso também ajuda muito, né? E o lazer quando estou com meus filhos, hoje eu estou presente, né? A questão do poder do agora, estar com os meus filhos, estar com a minha família, até o Márcio fala assim, mas isso é um exercício diário, né? Ele fala: mulher, você não consegue ficar quieta, né? Não desliga. A pandemia veio para me ensinar isso, né? O estar em casa, curtir a casa, olhar, agradecer tudo que a gente tem, né? Tudo que a gente construiu. E é isso aí. Ah, legal. E são 12 e 8 anos? 12 e 8. O mais velho tá começando a entrar na fase do que sabe tudo agora, né? E eu tô respirando e falando: como é que eu quero responder ele? Como é que eu tenho que responder para ele? Não como... porque tudo isso é um desafio também, Sim. né? Então, dizem que não nasce um filho, né? Nasce um pai e uma mãe junto, Sim. né? Eu quero ter 3, vamos ver quanto tempo vai demorar para abrir a fábrica. Mas então tá bom, Valéria. Se quiser deixar uma mensagem final, algum recado para os nossos seguidores, alguma sugestão aqui para nós como melhoria, sinta-se à vontade. Olha, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, projeto incrível, o teu propósito está muito alinhado com o meu propósito, que é compartilhar.
Legal. Então, o que eu posso deixar de mensagem para quem está ouvindo, para os jovens, né, que estão começando a carreira, que estão estudando. E quando eu olho para trás, tudo tem um sentido. Então, pode ter momentos difíceis na vida da gente, e a gente tem que perseverar, né? E que depois tudo vai fazer um sentido, tudo vai valer a pena. Para as mulheres, né, para as que estão nos assistindo, que pretendem ocupar um cargo de gestão, vai lá, tenha coragem, você pode. Normalmente a gente fica preocupada, a gente tem muito telhado de vidro e se preocupa, a gente quer estar tudo certinho, cumprindo com todos os requisitos, e a gente tem que se lançar e ter essa coragem. E coragem, o que é coragem? É ir com medo mesmo, né? Então, porque não existiria coragem sem o medo. Sim. Então, a gente tem que se desafiar nesse sentido. E falando refletindo em cima do que a gente conversou bastante, que eu quero deixar de mensagem é que nós, não importa se somos homens, mulheres, está nas nossas mãos contribuir para essa transformação. Porque não importa qual que é a diversidade, é uma coisa que eu acredito muito que existem vários grupos, né? Esses grupos de diversidades, eles são importantes até para reforçar, para trazer os recursos necessários. Só que eu acredito que a base disso tudo é o amor, o respeito e a empatia. Se a gente conseguir agir dessa forma, sabendo respeitar o próximo sem julgar e muitas vezes entender, e é isso que tem me ajudado muito nas relações, transitar nas relações e desempenhar não só em casa, mas também no trabalho, quando a gente passa a entender o outro, né? Se colocando no lugar do outro, não quer dizer que eu concorde com o que ele esteja fazendo, mas eu entender por que ele está fazendo daquela forma, né? E é isso aí. Ah, show. Falei pra vocês que seria uma aula, né, gente? Teve um episódio aqui que um convidado, o Guido Serman, ele evitou com o insight dele que eu cometesse um erro dentro da minha empresa no dia seguinte. Então, e hoje eu saio daqui justamente com esse pensamento de, será que minha equipe hoje está todo mundo encaixado nos seus devidos lugares? Será que eu não tenho que escutar mais? Será que o que eu estou escutando é o suficiente? Então, dá uma atenção maior nesses ensinamentos, né? De uma forma realmente ativa, não aquilo que eu comentei no começo, né? O podcast, ele me ensinou a escutar as pessoas, literalmente, né? Porque, e obviamente, o maior beneficiado disso tudo continua sendo eu. Porque quando eu escuto trajetórias como a tua, só me traz uma certeza de que o caminho é esse, de que se não fosse assim, as coisas não teriam acontecido para sua vida da mesma forma que eu quero que aconteça para minha também. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui. E teremos um novo episódio em breve aí sobre o autoconhecimento, que esse vai ser extenso, hein, gente? Valéria, mais uma vez, muito obrigado e saiba que estamos sempre de portas abertas para lhe receber aqui, tá bom? Parabéns, Lucas, parabéns, equipe. Obrigado. Por esse lindo projeto. Obrigado, viu? Bom, gente, então vamos terminando por aqui. Mais um episódio incrível, fantástico, com uma baita carreira profissional aí no mercado automobilístico. E seguimos acelerando carreiras. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau.